queridos alunos, bem-vindos a mais uma aula. Hoje faremos a correção dos exercícios da aula passada e fixaremos o conteúdo da matéria dada. Vamos lá? O número 1, você vai observar a função sintática dos termos destacados. Observe os exemplos. Olha, eu encontrei Marcos. Quem encontra alguém. Encontra quem? Marcos é o objeto direto e o verbo encontrar é o núcleo desse predicado, portanto, é um predicado verbal. Ele estava enfurecido com você. Enfurecido é um predicativo do sujeito, estava é o verbo de ligação. O núcleo agora já é o predicativo, o nome, portanto, o predicado é nominal. Eu vou juntar esses dois predicados para se transformar em um predicado verbo nominal. Eu encontrei Marcos enfurecido com você. Eu é o sujeito, predicado encontrei Marcos enfurecido com você. Nós temos dois núcleos, o verbo encontrei e o predicativo enfurecido. Portanto, o predicado é verbo nominal. Você vai fazer o mesmo com as orações abaixo. Pegar as duas orações, a que tem um predicado verbal e a que tem um predicado nominal, e transformar em um predicado verbo nominal, com os dois núcleos. O verbo que indica ação e um predicativo, que é a qualidade. Vi sua blusa, ela estava caída no chão. Vi sua blusa caída no chão. Assim que entrei, notei seu cunhado. Ele estava muito pálido. Assim que entrei, notei seu cunhado muito pálido. Já na letra C, logo percebi o diretor na plateia. Ele estava orgulhoso e elegante. Logo percebi o diretor orgulhoso e elegante na plateia. O juiz julgou o réu. O réu é inocente. O juiz julgou o réu inocente. Ao sair da reunião, logo vi sua expressão. Sua expressão estava tensa. Ao sair da reunião, logo vi sua expressão tensa. 2. Nas frases que seguem, identifique o objeto direto e, em seguida, o predicativo do objeto. Letra A. Depois do intervalo, encontramos a sala suja de papel picado. Encontramos o quê? A sala suja de papel picado. O objeto direto, a sala, o predicativo do objeto, suja. Letra B. Acho esse quadro de Van Gogh bonito. Objeto direto, esse quadro de Van Gogh. Predicativo do objeto, bonito. Letra C. Rodrigo, deixe-me sozinho um instante. O objeto direto, me. O predicativo do objeto, sozinho. Letra D. Peguei este livro emprestado na biblioteca. Objeto direto, este livro. E o predicativo do objeto é emprestado. Letra E. Nós sempre víamos deitado na grama na hora do almoço. O objeto direto, o, que significa ele. E o predicativo do objeto, deitado. Quando voltei, encontrei a casa arrumada e o almoço pronto. O objeto direto é a casa e o almoço. E o predicativo do objeto, que qualifica o objeto, arrumada e pronto. No 3, você vai reconhecer o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Predicativo é a função sintática que qualifica um termo. O predicativo do sujeito qualifica o sujeito da oração. Predicativo do objeto qualifica o objeto da oração, que é um complemento verbal. O pai, orgulhoso, nunca vira a filha tão bonita. O predicativo do sujeito, que qualifica o sujeito pai, orgulhoso. E o objeto é a filha. Qual é a qualidade atribuída à filha, que é o predicativo do objeto? Bonita. Na B, ansiosa, a mãe esperava encontrar os filhos prontos para sair. O predicativo do sujeito é ansiosa, já o do objeto, prontos.
Na C, o empresário ficou triste quando viu sua empresa falida. O triste qualifica o sujeito, então é o predicativo do sujeito. Falida qualifica sua empresa, que é o objeto direto. Então é um predicativo do objeto. Simpático ao time adversário, o técnico nunca o considerou inimigo. Simpático, predicativo do sujeito, e inimigo é o predicativo do objeto. O garoto, faminto, nunca comera comida gostosa como aquela. O predicativo do sujeito, faminto, já o predicativo do objeto, gostosa. Número 4. Sublinhe e classifique os predicados das orações em verbal, nominal ou verbo nominal. Predicado verbal é aquele em que o verbo pratica uma ação, é um verbo nocional. Nominal é o verbo de ligação que vai indicar o estado do sujeito. E verbo nominal, eu vou ter um verbo nocional e um predicativo, ou do sujeito ou do objeto. Letra A. Hoje, 18 de fevereiro de 2002, Keanu faz 30 anos. Quem faz? Keanu é o meu sujeito. E o predicado? Faz 30 anos, hoje, 18 de fevereiro de 2002. Faz é um verbo nocional, então meu predicado é verbal. Letra B. Maria Clara está grande. Quem está grande? Maria Clara é o meu sujeito. Está grande é o predicado. Está é um verbo de ligação que indica o estado do sujeito. Então, meu predicado é nominal. Letra C. Os alunos andam tranquilos. Quem anda tranquilos? Os alunos, sujeito. Andam tranquilos é o meu predicado. Andam indica aqui o estado do sujeito, tranquilos. Portanto, é um verbo de ligação que indica que o predicado é nominal. Letra D. Anne fez a carta em pouco tempo. Quem fez a carta? Anne, sujeito. Fez a carta em pouco tempo é o meu predicado. Fez é um verbo nocional de ação, portanto, meu predicado é verbal. Letra E. Os rapazes chegaram alegres da festa. Quem chegaram? Os rapazes, meu sujeito. Chegaram alegres da festa é o predicado. Chegaram é um verbo nocional que indica a ação. Alegres da festa é como que os rapazes chegaram nessa festa. Portanto, é um predicativo do sujeito. Se eu tenho um verbo nocional e um predicativo do sujeito, eu vou ter um predicado verbo nominal. Letra F. Paulo comprou um disco usado. Quem comprou um disco usado? Paulo, meu sujeito. Comprou um disco usado é o meu predicado. Comprou é um verbo nocional. Quem compra? Compra algo. Compra o quê? Um disco usado. Usado vai ser o predicativo do objeto. Portanto, eu tenho um verbo nocional e um predicativo do objeto. Eu tenho um predicado, verbo nominal. Número 5. Em quais das orações encontramos o predicado verbo nominal? Para ser um predicado verbo nominal, nós temos dois núcleos. O núcleo verbo, que indica ação, verbo nocional, e um núcleo nome, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Na A, comprei vários bilhetes. Aí só tem uma ação, portanto, o núcleo é comprei, verbal. B, Carmen decidiu a vida ali mesmo. Decidir é uma ação, é o núcleo desse predicado, também é verbal. As pessoas corriam desesperadas. Correr é uma ação, é um núcleo, e desesperadas, predicativo do sujeito, outro núcleo. Então, essa você vai marcar como verbo nominal. O diretor considerou o gerente intransigente. Quem considera, considera alguém. Considera quem? Considerar é uma ação, primeiro núcleo. Intransigente é um predicativo do objeto, outro núcleo. Essa você vai marcar, que é verbo nominal. Ela é feliz a si mesmo. É verbo de ligação. Então, o núcleo aí é um nome. Feliz, o predicativo do sujeito. Portanto, o predicado é nominal. O jogo parecia uma brincadeira. Parecia também é verbo de ligação. Brincadeira vai ser a qualidade atribuída ao jogo. Portanto, é um predicativo do sujeito. Esse é o núcleo desse predicado. Também é nominal. Fiz o exercício cansado. Aí eu tenho um sujeito oculto. Eu fiz. Fiz o quê? Fiz é um verbo nocional, que indica ação, verbo transitivo direto. Ele é um núcleo.
O exercício é objeto direto e o cansado qualifica o sujeito eu, é um predicativo do sujeito. Portanto, como tem dois núcleos, um verbo nocional e um predicativo, você deve marcar essa oração que tem predicado verbo nominal. E a última, minha atitude era inadequada, era do verbo ser, é um verbo de ligação. Então, o núcleo desse predicado vai ser inadequada, predicativo do sujeito, predicado nominal. 6. Nas orações abaixo, assinale aquela cujo predicado é verbo nominal e depois explique abaixo, informando os núcleos do predicado. Ele estava nervoso. Estava é um verbo de ligação e nervoso é o que vai qualificar o meu sujeito, um predicativo do sujeito, portanto, o núcleo do predicado nominal, nervoso, é um nome. De repente, o pai da moça apareceu na frente do rapaz. O núcleo é apareceu, que é um verbo nocional, o meu predicado é verbal. Os namorados felizes andam pelas ruas da cidade. Andam é o núcleo do predicado verbal e felizes é o predicativo do sujeito. Portanto, essa opção é que eu devo marcar, pois ela é um predicado verbo nominal. No número 7, as frases a seguir apresentam predicado verbo nominal. Assinale apenas a que apresenta predicativo do objeto e não predicativo do sujeito. E você deve circular esse predicativo do objeto na frase que você marcou. Então, na primeira, todos saíram entusiasmados com a atitude do pai. O entusiasmados qualifica todos, então é predicativo do sujeito. Na segunda, os gestos de carinho daquela senhora deixaram o garoto feliz. Deixaram quem? O garoto, é um objeto direto. Então, feliz qualifica o garoto. Então, este é o predicativo do objeto. É essa que você deve marcar. A terceira, o aflitos, qualifica os pais, que é o sujeito. Portanto, é um predicativo do sujeito. E a última, o cansado, qualifica o rapaz, que é o sujeito. Também é predicativo do sujeito. Revisão dos conteúdos. Tipos de predicado. Predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Predicado nominal é um verbo de ligação e o núcleo vai ser o predicativo ou do predicativo do sujeito. O predicado verbal é um verbo nocional que indica a ação. Podemos encontrar verbos transitivos, direto ou direto e indireto, e verbos intransitivos. E o predicado verbo nominal encontra um verbo nocional que indica a ação, mais um predicativo ou do sujeito ou do objeto. Predicativo, lembrando que é o termo que qualifica o sujeito ou o objeto. Vamos lá, então. Tipos de predicado. O primeiro, o verbal. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo a palavra mais importante, um verbo nocional ou significativo, podendo ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo. Olha só o exemplo. Ministro anuncia reajuste de impostos. Quem anuncia? O ministro, sujeito. Anunciar é um verbo que indica ação, um verbo significativo. Quem anuncia, anuncia algo, anuncia o quê? Então, anunciar, como é verbo significativo, ele é o núcleo desse predicado. Por isso que esse predicado é verbal. Lembre-se de que o verbo significativo pode ser VTD, verbo transitivo direto, VTI, verbo transitivo indireto, VTDI, verbo transitivo direto e indireto, e VI, que é um verbo intransitivo. Vamos recapitular rapidinho. O intransitivo é aquele que não possui complemento, ele já tem sentido completo. O transitivo, ele já possui um complemento, podendo ser objeto direto ou objeto indireto. O objeto direto não possui preposição. Eu faço a pergunta o que e quem. Já o objeto indireto, a pergunta deve ser com preposição. De que, com quem, a quem, sobre o que.
O que é uma preposição? Aquela palavra que liga a outras palavras. De, com, a, sobre. Vamos lá, os exemplos. Com o verbo transitivo direto. O técnico comprou várias bolas. Quem compra algo, compra o quê? Então, comprou várias bolas é o predicado. O núcleo é o comprou, verbal. O técnico gosta de bolas novas. Quem gosta, gosta de quê? Gosta de bolas novas, o predicado. O verbo gosta, que é transitivo indireto, é o núcleo, predicado verbal. Agora, na terceira, nós vamos observar que nós temos dois objetos. Portanto, prefere é um verbo transitivo direto e indireto. Prefere o que a que. Prefere o que? Melhores condições de trabalho, objeto direto. A que? Aumento de salário, objeto indireto. O verbo prefere é um verbo transitivo direto e indireto, significativo, nocional, portanto, o predicado é verbal. O técnico viajou. O verbo viajar tem sentido completo, um verbo intransitivo. O predicado vai ser só esse verbo, viajou. E é um predicado verbal. Predicado nominal é aquele cujo núcleo é um nome, ou seja, um predicativo. E nesse tipo de predicado, o verbo não é significativo, não é um verbo nocional de ação, e sim de ligação. Ele serve de elo entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Exemplos. Todos estavam apressados. Estava é um verbo de ligação que vai me indicar como que todos estavam apressados. Apressados é o meu predicativo do sujeito. Portanto, no predicado nominal, o núcleo vai ser sempre o nome que está ligado ao verbo de ligação, que funciona como um elo entre o sujeito e o predicado. O que diz esse sujeito? Então, apressados é o núcleo do predicativo do sujeito, é o núcleo do predicado nominal, ok? Já o predicado verbo nominal é aquele que possui, então, dois núcleos. O verbo nocional, que é o verbo significativo, e um predicativo, um nome, podendo ser qualidade do sujeito ou qualidade do objeto. Predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. O juiz julgou o réu culpado. Quem julgou o réu culpado? O juiz, o sujeito. O predicado julgou o réu culpado. O julgar é um verbo significativo. Quem julga, julga alguém. Julga quem? O réu, que é o objeto direto. Culpado qualifica o réu. Então, culpado funciona como predicativo do objeto. Esse predicado possui dois núcleos, então. O verbo significativo julgar e culpado, que é um predicativo, uma qualidade. Portanto, é verbo nominal este predicado. Predicativos. Predicativo é um atributo, uma característica, uma informação, qualquer qualidade ou estado. O predicativo ele pode ser do sujeito ou do objeto. Do sujeito, ele é o termo que atribui característica, qualidade, estado do sujeito. Exemplo, sua presença é confortante. A presença de quem é confortante? A sua. Então, ela está qualificando o sujeito, portanto, é um predicativo do sujeito. O predicativo do objeto é um termo que atribui característica, qualidade ou estado ao objeto direto ou ao objeto indireto. Por exemplo, a prefeitura conservou a cidade limpa. Quem conserva, conserva algo, conserva o quê? A cidade. Como que essa cidade está conservada? Limpa. Então, é um predicativo do objeto. Preste atenção nesse esquema. Dentro do predicado, nós temos que ter um verbo. Os verbos podem ser de ligação, que indica estado, isso no predicado nominal. E o verbo pode ser significativo ou nocional, que indica ação, isso é no predicado verbal. Nós temos verbos nocionais transitivos ou intransitivos. Transitivo apresenta complemento, objeto, né? Intransitivo não apresenta complemento, é aquele verbo que já tem sentido completo.
O transitivo pode ser transitivo direto, onde o complemento é um objeto direto, não rege com preposição, não apresenta preposição. Já o transitivo indireto, o complemento rege preposição, ele necessita de uma preposição. E o transitivo direto e indireto possuem dois complementos. Um rege preposição e o outro não. O objeto direto não terá preposição e o objeto indireto terá uma preposição. O predicado nominal, ele vai possuir um verbo de estado, ou seja, os chamados verbos de ligação. Quais são os principais verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, quando indica o sujeito, como que ele está, viver e virar. É aquele cujo núcleo não vai ser o verbo, e sim o predicativo do sujeito. No predicado nominal, o núcleo é o predicativo do sujeito, que vai me indicar como que o sujeito está. Exemplo, ele estava feliz. Olha o verbo de ligação. Quem estava feliz? Ele. Ele é o meu sujeito. Ele estava como? Feliz. Então, feliz é o núcleo do predicado nominal, porque ele é o predicativo do sujeito. Agora nós temos um exemplo de predicado verbal. Preste atenção. A mulher comprou uma bolsa rosa. Quem comprou uma bolsa rosa? A mulher, o sujeito. Comprou uma bolsa rosa é o predicado. Quem compra, compra algo. Compra o quê? Então, comprou é um verbo transitivo direto. Uma bolsa rosa é o meu objeto direto. O núcleo desse predicado é o verbo comprar. Portanto, este predicado é um predicado verbal. O predicado verbo nominal possui um verbo de ação e um predicativo do sujeito ou do objeto. É aquele que vai ter dois núcleos, o verbo, que indica a ação, e o predicativo, ou do sujeito ou do objeto. Então, vamos lá. O verbo intransitivo mais um predicativo do sujeito. Ele chegou feliz. Chegou é um verbo nocional que indica a ação. Feliz vai ser um predicativo do sujeito que qualifica como que ele chegou. Um verbo transitivo mais um predicativo do sujeito. Ele abriu a porta feliz. Abriu é um verbo nocional e feliz é como que ele abriu essa porta. Então, é o predicativo do sujeito. Verbo transitivo mais predicativo do objeto. O chefe nomeou o gerente. Nomeou quem nomeia? Nomeia alguém? Nomeia quem? O gerente vai ser o predicativo do objeto, a qualidade que ele recebeu. Observe esse esquema. Tipos de predicado. Para fixar, o verbal é formado por um verbo intransitivo ou verbo transitivo, podendo ser direto, indireto ou direto e indireto ao mesmo tempo, sem predicativo. Já o nominal é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito. E este predicativo do sujeito vai ser um núcleo do predicado nominal. Já o verbo nominal pode ser formado por um verbo intransitivo mais um predicativo, ou um verbo transitivo direto, indireto ou direto, indireto e predicativo. Porque no verbo nominal nós teremos dois núcleos. O núcleo verbo, podendo ser intransitivo ou transitivo, são os verbos significativos ou nocionais, que indicam a ação, e um predicativo, que é a qualidade, podendo ser do sujeito ou do objeto. Os predicativos nos predicados verbos nominais. Predicado verbo nominal, vamos aos exemplos. Joana partiu contente. Quem partiu? Joana, é o meu sujeito. Partiu é um verbo intransitivo. Como que ela partiu? Contente. Então, contente vai ser o meu predicativo do sujeito, portanto, é um predicado verbo nominal. A despedida deixou a mãe aflita. Quem deixou a mãe aflita? A despedida é o meu sujeito. Deixou é um verbo transitivo. Quem deixa, deixa alguém, deixa quem? A mãe vai ser o meu objeto direto.
E como que a mãe ficou? Aflita. Portanto, é meu predicativo do objeto. O predicado nessa oração deixou a mãe aflita seria predicado verbo nominal. Os alunos cantaram emocionados aquela canção. Quem cantaram? Os alunos, é o meu sujeito. Cantaram emocionados alegre aquela canção vai ser o meu predicado. Cantaram é um verbo transitivo. Cantaram o quê? Aquela canção. Como que eles cantaram aquela canção? Emocionados é o meu predicativo do sujeito. As mulheres julgam os homens insensíveis. Quem julgam? As mulheres é o meu sujeito. Julgam os homens insensíveis é o meu predicado. Julga é um verbo significativo. Quem julga, julga alguém, julga quem? Os homens é o meu objeto. Como que elas julgam os homens? Insensíveis é o meu predicativo do objeto, portanto, é um predicado verbo nominal. Hora de praticar. Classifique o predicado dessas orações. Vamos dar um tempinho para vocês pensarem e depois nós daremos as respostas. O predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Vamos lá? Vamos lá, acompanhem conosco aqui a classificação desses predicados. Vamos dar um tempinho para vocês, hein? Pensem aí. O menino sentia-se feliz. Qual o predicado dessa oração? Pensa aí. Sentia-se feliz, o predicado. O verbo sentir está indicando ação ou estado? Estado. Então, o núcleo vai ser o feliz, que é o predicativo do sujeito. Este predicado é? Nominal. Certa resposta. Vamos lá. Amanhã terá um novo show. O que terá amanhã? Um novo show, sujeito. Então, o predicado amanhã terá. O verbo ter indicação ou estado? Ação. Predicado? Verbal. Show de bola. E o núcleo vai ser terá. Isso aí. A chuva forte provocou alagamentos. Quem provocou alagamentos? A chuva forte. Predicado. Provocou alagamentos. Provocar é ação ou estado? Ação. Portanto, provocou é o núcleo. Vai ser um predicado? Verbal. Show de bola. Próxima. O avião decolou. Sujeito? O avião. Predicado? Só o verbo decolou. Este verbo é ação? É de ação ou de estado? Pensa aí, é de ação. Ele não tem complemento. É aquele verbo chamado o quê? De intransitiva. Então, este predicado é? Verbal. Show de bola. Próxima. A apresentadora saiu insatisfeita. A apresentadora é o nosso sujeito. Saiu insatisfeita é o predicado. Sair é uma ação ou um estado? Uma ação. Insatisfeita está qualificando, caracterizando. Quem? O sujeito. Então, eu tenho aí dois núcleos. Saiu, que é um verbo intransitivo. Insatisfeita, que é um predicativo do sujeito. Predicado é? Verbo nominal. Show de bola. Próxima. Voltaram da guerra devastados. Quem voltaram? Eles. É um sujeito indeterminado. Então, tudo isso é o predicado. Voltaram da guerra devastados. Voltar é um verbo nocional? Pensa. É um verbo de ligação? Voltar é uma ação. Então, é nocional, é um núcleo. Só que eu tenho uma palavrinha ali que indica uma qualidade ao sujeito eles. Qual é essa palavra? Devastados. Devastados, isso aí. Temos dois núcleos. Voltaram e devastados. Portanto, este predicado é? Verbo nominal. Isso aí. Próxima. Saíram do teste vitoriosos. Quem saíram? Eles. É indeterminado também. Tudo é o predicado. Saíram do teste vitoriosos. Sair é um verbo intransitivo. Ele indica ação. E eu tenho uma palavrinha ali que qualifica o eles, o sujeito. Que é chamado de predicativo sujeito. Qual é essa palavra? Vitoriosos. Então eu tenho quantos núcleos? 2. Predicado? Verbo nominal. Show!
Última. Encontraram a garota triste. Eles encontraram. Sujeito indeterminado. Tudo é o predicado. Encontraram a garota triste. Mas quem encontra alguém. Encontra quem? A garota. É o meu objeto direto. Encontrar é um verbo transitivo direto. É ação, é nocional. É um núcleo. E o triste é uma qualidade. É um predicativo do objeto? Isso aí. Então eu tenho quantos núcleos? 2. Quais são eles? Encontraram e triste. Predicado, então, é? Verbo nominal. Show de bola! Chegamos, queridos, ao final desta aula. Esperamos que tenha compreendido o conteúdo abordado. E, se necessário, assista novamente a aula. E qualquer dúvida, procure-nos no Zap. Porque a sorte chega com o trabalho. Se você se esforçar nos estudos, terá mais chance de sucesso nas suas provas e na vida. E a educação é a arma mais forte, mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!